Quantos dos irmãos aqui têm ouvido o culto pela internet? Levantem a mão. Olha só. Quando a gente faz pela internet, a gente, na verdade, fazia com um pano grande que tinha aqui, era só esse pedaço. E a gente teve muitas experiências interessantes aqui na transmissão do culto pela internet. Teve uma ocasião, domingo, que uma pessoa lá do Recife, não é isso? Uma pessoa do Recife que acessou o nosso canal. Olha a dimensão, né, do culto pela internet. Acessou o canal e depois pediu oração, a palavra falou o seu coração. Então, agora mesmo estava vendo ali na transmissão do culto, pessoas que estão longe, que estão acompanhando. Tem um casal muito querido que mora lá em Niterói, Luiz Quintela, ele mandou até uma mensagem, está ouvindo lá de Niterói. Um abraço, Luiz, e a toda a família. Então, a gente tem uma oportunidade tremenda de, através da internet, pregar e alcançar muitas pessoas. Na verdade, eu estou entendendo que quando esta pandemia terminar, nós teremos agregado à nossa dinâmica de igreja muitas coisas que antes a gente até nem dava tanta importância. Uma delas é o investimento no culto pela internet, que a gente pode alcançar muitas pessoas, não é? Gente que aceitou a Cristo de longe. Acho que uma amiga da Adriana, cadê a Adriana, nossa introdutora? Ela compartilhou, uma amiga sua, não é isso? Que lá no Nova Iguaçu, onde? Pádua. Pádua, você sabe onde é Pádua? Santo Antônio de Pádua. Lá uma amiga dela que ouviu a palavra e disse assim: eu não vou poder congregar com vocês porque é muito longe, né? Então, eu digo que esse foi um valor que foi agregado à vida da igreja. Reuniões, eu estou entendendo que a gente pode fazer muitas reuniões pelas vias da internet, que poupa tempo de deslocamento, enfim, mas nada vai substituir o culto presencial. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 126. Eu fiquei pensando, o que é que eu digo para as minhas ovelhas no retorno do culto presencial? Hoje à noite não será culto presencial, mas eu fiquei pensando, o que é que eu digo para as minhas ovelhas? E esse texto me veio ao coração. Do Salmo 126. Esse é o texto que vai nortear a nossa breve meditação nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Quero destacar o versículo de número 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Este é um salmo chamado Salmo Memorial. O que é um salmo memorial? É um salmo que, através do qual o instrumento humano que Deus usou para escrevê-lo traz a lembrança do povo de Deus, experiências do passado nas quais
ou para as quais e dentro das quais o Senhor Deus trouxe, deu vitória e abençoou o seu povo. E este é um salmo que faz menção, que traz à memória um período muito difícil que o povo de Deus viveu, no cativeiro babilônico. Foram 70 anos de sofrimento. Na verdade, o cativeiro, o processo de cativeiro, ele aconteceu em algumas levas. Se você quiser compreender um pouco mais, leia o texto de 2 Reis, capítulo de número 24. O povo de Deus foi levado cativo. Os que foram ficaram entristecidos e os que ficaram de igual forma. Foi um período muito triste, de separação, de isolamento, de tristeza, famílias que foram separadas por conta do cativeiro. Houve um momento em que mais de 10.000 pessoas foram levadas cativas, fora da sua nação, tratadas como indigentes, tratadas sem qualquer respeito, porque eram cativas, eram escravas, subjugadas. Mas o Senhor Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe o seu povo de volta. E este salmo, ele está exatamente retratando, descrevendo a alegria da volta, a alegria do reencontro. Eu diria que, em uma medida muito distante, é o que a gente está vivendo. Eu não sei você, mas quando eu vinha chegando aqui de carro, e quando já entrei no corredor e eu vi o pessoal da introdução bem preparado, vestido, eu já comecei a chorar. Comecei a chorar porque a gente até encontra alguns irmãos na rua, quando eventualmente, por necessidade, a gente sai, mas como a gente está sendo encorajado naturalmente a ficar em casa, não é? Como é bom ver os irmãos. Eu comecei a chorar, me alegrar vendo aqueles irmãos. Eu me lembrei que nesses quase 4 meses, a família da Segunda Igreja Batista perdeu 3 pessoas que foram levadas à presença do Senhor. Nossa querida irmã Dolores, nosso querido irmão Nelson, que era incansável trabalhando na ação social. E perdemos também a nossa querida diaconisa, a irmã Neide, uma daquelas sustentadoras de oração. Débora e eu temos uma grata recordação pelo empenho daquela irmã orando por nós, orando por nossos filhos, orando pela Sara, que se casou também nesse período, né? Eu jamais poderia imaginar casar minha filha sem estar perto. E nós entendemos que a data marcada para maio e a gente tinha comprado passagem, já estávamos nos preparando e veio a pandemia e os nossos planos foram mudados. Então eu fiz o casamento dela pela internet. Eu acredito que eu tive uma experiência que poucos pastores vão ter, fazer um casamento pela internet, mas a vantagem também de ter já mais de 1.000 visualizações. Qual é o casamento que tem mais de 1.000 pessoas presentes? Que bom se todos que viram pudessem presenteá-la. Mas eu diria, ela deve também estar nos assistindo agora, me lembro da irmã Neide, nossa querida irmã, lá no nosso gabinete, antes do culto, né? Começar na reunião diaconal, ela, quando tinha alguma coisa para dizer, ela esperava todos os diáconos saírem, ela se aproximava com aquele jeitinho doce dela, e às vezes percebendo, né, a minha tristeza por alguma razão, e ela dava uma palavra de encorajamento, e Deus a levou nesse período, sem poder
ser velada por muito tempo e com a presença de muitas pessoas. Então, meus irmãos, a gente está aqui vivendo o momento do retorno. Sem dúvida que não é na mesma proporção que o povo de Deus viveu, porque a gente está no isolamento que teve início e em nome de Jesus vai terminar. Então, vamos voltar à vida normal, né? Vamos voltar com uma nova perspectiva de valorizar a vida e valorizar o culto, não é? Olha só, quantas pessoas que não valorizavam o culto, valorizavam estar em comunhão com os irmãos, não é? Porque a gente faz a nossa devocional em casa. Mas olha uma coisa, ajuntamento é bíblico. Há coisas que Deus fala comigo quando eu estou sozinho com Ele. Na minha casa orando de madrugada, né? Eu tenho esse hábito, eu durmo pouco, então eu oro de madrugada, e é bom orar de madrugada, quando eu vou para a minha sala, ou quando eu vou para o meu gabinete, ali eu tenho a minha intimidade com Deus, aquela experiência que não dá para você contar para ninguém, mas nada substitui o ajuntamento. Há coisas, preste bem atenção, que Deus fala com a gente quando a gente está sozinho em casa. Há coisas que Ele fala com a gente. Mas há outras que Ele fala no ajuntamento. É aquela palavra de Deus quando Ele vem ter com o seu povo. E a palavra vem e ela alcança cada pessoa na dimensão do seu problema. Pessoas que muitas vezes estão passando por uma tribulação muito grande dentro de casa. Outras que estão passando por uma dificuldade muito grande na sua saúde. Outras que estão vivendo um tempo de frustração com seus filhos. Outras que estão vivendo uma batalha no seu emprego. Ou que perderam o emprego. Aí a pessoa vem para o ajuntamento, vem para o culto. E aquela palavra que é pregada, sem que o pregador conheça a história de qualquer pessoa, há algo misterioso que acontece. Essa palavra ela vai sendo personalizada. Ela vai caindo de forma doce e suave no coração das pessoas. Né? Eu posso testemunhar isso. E é claro que a glória é toda do Senhor, porque a gente tem que pregar a palavra, mas quantas vezes pregando aqui apenas com um grupo pequeno de pessoas, de apoio, pessoal trabalhando aqui, falando para aquela câmera, olhando para as pessoas distantes recebendo a palavra, e algumas até que mandavam depois a mensagem dizendo assim, a palavra dessa manhã falou comigo, Deus falou comigo. Porque há algo misterioso no culto. E essa situação, ela tem servido para a gente redimensionar a importância do culto. Sim ou não, irmãos? Não é importante estar no ajuntamento? Estar cultuando a Deus? E quantas vezes a gente não valoriza? Não é verdade? Eu não sei você. Mas olha, ficar em casa foi bom por um tempo. Eu pintei tudo que eu tinha de pintar. Pintei vaso, arrumei não sei isso, arrumei aquilo. Daqui a pouco eu pensei, eu tenho que pintar outra vez. Né? Capinei, cuidei do meu jardim, e arrumei minha biblioteca, e eu arrumei meu gabinete de estudo, mas o tempo não passa. E que vontade de estar na igreja. Algumas vezes eu vim aqui de carro, como faço ainda, paro e venho aqui olhar para o rio, no local onde vai ser o nosso jardim de oração. Ei, nós vamos ter um jardim de oração aqui, né? Olhando para o rio. Eu quero naquele jardim de oração uma parede de vidro para que a gente possa ver e ouvir o barulho das águas, e ali onde eu venho para o meu carro e me debruço ali na mureta que dá para o rio e ali fico orando a Deus. Que coisa boa, mas nada substitui o ajuntamento. Nosso ministério de surdos, Luciana me dizia do irmão que estava ansioso, nem conseguiu dormir, não é isso, Luciana? Qual é o nome dele? Clébio. Levanta a mão assim, Clébio, olha. Nem conseguiu dormir do ministério de surdos.
ansioso por vir para a igreja. É isso mesmo, não foi isso, irmã? Ansioso por vir para a igreja. Sabe por quê? Porque a gente aprende a valorizar. É como se diz, né? A gente só valoriza algo quando a gente perde. Graças a Deus que a gente perdeu temporariamente. Então esse salmo é um salmo de alegria pela volta. Aqueles que foram levados cativos ficaram muito tristes. O Salmo 137, ele dá um vislumbre da tristeza daqueles que foram cativos. Salmo 137, eu li o Salmo 126 e vamos voltar a ele. Mas vamos compreender um pouquinho o sentimento daqueles que foram levados cativos. Diz assim, verso 1, Salmo 137. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Esse salmo é o lamento dos que foram levados cativos, dos que estavam longe da sua terra. Verso 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. E por aí afora. E lá no verso 7, lembra-te, ó Senhor, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Então, o gemido nos que foram. E se você ler o livro de Lamentações, capítulo 4, nós não vamos ler agora, é o lamento dos que ficaram, uma forte tristeza. Mas chegou um dia que o Senhor trouxe de volta o seu povo. E este Salmo 126 é o Salmo da volta. É o cântico do reencontro. É o cântico do desterrado que volta para a sua terra. É o cântico do exilado que volta para a sua nação. É o cântico daquele que estava distante, agora está perto, que pisa a sua terra e que celebra ao Senhor. Tudo levava à tristeza, mas agora não era tempo de tristeza, era tempo de alegria. Voltamos. Por isso que o Salmo 126, ele nos traz 3 expressões que descrevem essa celebração festiva. No verso de número 1 nos diz assim, quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, primeira expressão, estávamos como os que sonham. Meu Deus, é um sonho, estou de volta. É um sonho. É um sonho. Segundo lugar, nós encontramos aí, no versículo 2, a segunda expressão, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Fala de riso e fala de cântico. Estou sonhando, estou rindo, estou cantando. Você já riu sozinho? Quem é que já riu sozinho? Às vezes a gente ri sozinho por uma coisa que a gente faz assim, que furada que eu dei. Não sei se você já viveu essa situação de cumprimentar alguém que você pensa que conhece e depois você descobre que não era aquela pessoa. Deixa-me contar uma que eu vivi. Entrei numa farmácia para comprar um remédio, até bastante tempo. Entrou uma moça, eu olhei para ela, e era a moça que eu achava que conhecia. Eu disse, oi, tudo bem? Aquele cumprimento assim, sabe? Que
dependendo do nível de conhecimento, você cumprimenta mais ou menos efusivamente, não é verdade? Se for alguém que você conhece, encontrei lá num curso, eu falo assim, oi, tudo bem? Mas se for alguém que você acha que conhece, você, oi, tudo bem? E foi assim que eu fiz. Não tinha muita gente na farmácia, apenas os balconistas, aquela moça, e eu dei aquele cumprimento, oi, tudo bem? E a primeira coisa que eu achei estranha é que ela fez assim. E os moços do balcão olhando para mim. Aí eu fiz o quê? Ri sozinho. Que furado, que vontade de sair correndo naquela farmácia. O que o salmista está dizendo é o riso, não de quem cometeu uma gafe, uma falha, mas de quem voltou para sua terra. A minha boca se encheu de riso e a minha língua de cântico. E aqui no versículo de número 4, diz assim, restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Em algumas traduções aparece correntes do sul. E na verdade, o Neguebe era o nome da região que ficava no sul da terra de Canaã. Uma região conhecida por sua sequidão, devido às poucas chuvas. E quando o salmista faz menção a essa localidade, restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Sabe por quê? Porque o Neguebe, embora seja um lugar seco, mas quando a chuva nos lugares distantes, de repente, sem que haja um céu pesado de nuvens, aquela terra seca se vê banhada pelas correntes, pelas águas que vêm das regiões ao redor, e o solo seco começa a ganhar aquele filete de água, que vai se avolumando, que vai se adensando, que vai se alargando, e no lugar seco começa a jorrar água. O que o salmista está dizendo é fazendo menção a Neguebe. Senhor, restaura, assim como acontece lá no Neguebe. Portanto, eu olho para esse salmo e quero destacar 3 verdades que nós precisamos agasalhar no nosso coração. Eu poderia falar muito aqui, irmãos, de que essa situação que o mundo todo enfrenta, ela serve para levar o seu ser humano à constatação da sua limitação. Porque tanto quem tem muito quanto quem tem pouco dinheiro pode ficar doente e morrer. As nações mais poderosas, aquelas mais do terceiro mundo, estão se rendendo. Países avançados em tecnologia, como os Estados Unidos, mas também no sul da África. Ou seja, ela vem para dizer que todas as pessoas são absolutamente iguais. Não adianta ter muito dinheiro. Não adianta ser muito famoso, porque todos estão sendo colocados no mesmo nível. No mesmo nível. É interessante que antes da pandemia, aqui no nosso país, muita gente zombando de Deus. A mídia publicando que um outro dizia, zombando de Deus, zombando de Jesus Cristo. Provavelmente eles vão voltar, mas nesse momento calam-se as vozes de zombaria. Porque pode ser que a doença cometa alguém dentro de casa. Imagino para o ateu, né? Para o ateu, como é que ele faz quando tem um parente, um filho, por exemplo, que foi levado para o CTI entubado?
Como é que faz? Quem crê em Deus faz o quê? Senhor, tem misericórdia. Agora, quem não crê, o que é que faz? Tem um amigo que deve estar me ouvindo, ele me pediu oração. Eu me lembrei dele, já contei isso aqui. Eu faço assim, de vez em quando me vem alguém à mente, aí eu faço contato com a pessoa. E aconteceu isso com esse irmão. Não via há muito tempo, me veio à mente, eu fiz contato com ele. Pastor, foi de Deus e me deu o nome de uma pessoa para eu orar, participar da campanha de oração. Ele deve estar me ouvindo agora, lá de Niterói. Pedi oração pelo primo, que estava hospitalizado, ficou 2 ou 3 meses no CTI, teve um AVC, passou por um transplante de coração, contraiu o coronavírus e teve alta. E teve alta. Sabe por quê? Porque Deus quis dar a ele outra oportunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é que este salmo traz de consideração para nós? Eu quero destacar 3 verdades. Primeira delas, grandes coisas fez o Senhor por nós. E isso deve nos inspirar a gratidão. Gratidão. No verso 3, o salmista diz isso. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você sabe que nós temos uma tendência muito grande a murmurar de tudo. Nós somos reclamões inveterados. Pensamos que somos os últimos na fila daqueles que estão passando por tribulação. Mas se você olhar para trás, você vai ver que não é assim. Aliás, estou vendo ali nosso irmão Amarildo também, ó, teve internado, coronavírus, está curado em nome de Jesus. Está ali. Ó. Nós oramos por ele, você lembra? Oramos por ele. Olha ali, ó. Aplauda mesmo ao Senhor, irmão. Deus deu a vitória para ele. Gratidão, né? Então, a primeira coisa que precisa haver no nosso coração é gratidão. Sabe qual é a nossa tendência? A gente põe lente de aumento no problema. E põe microscópio na bênção. Lente de aumento no problema e a gente minimiza as bênçãos de Deus. Todo mundo aqui tem mais de um motivo para agradecer a Deus. Eu não vou falar pelo menos um, porque é pouco. Todo mundo aqui tem problema. Quem é que tem problema aqui? Levanta a mão, bem alto. Ok. Agora, quantos aqui reconhecem que Deus tem abençoado tremendamente sua vida? Levanta a mão. Olha aqui. Então, quando a gente olha para esse retorno, você que está me ouvindo e vendo agora pela internet também, nós precisamos aprender e sermos inspirados à gratidão. Eu vi uma história, não sei se é ilustração inverídica, mas ela cabe aqui, de um caçador que estava na selva. De repente ele avistou um leão. E o leão caminhava com dificuldade porque em uma das suas patas havia alguma coisa que lhe incomodava. O leão não avançou contra aquele caçador. Ele então, com muita cautela, percebeu que havia alguma coisa, um espinho espetado na pata daquele leão. Aquele leão quase que como quem pede ajuda, estendeu a sua pata. E ele então, com muito temor, tirou aquele espinho e o leão foi embora. Tempos depois, um grupo de
Ele estava na selva e ele viu perigo com os animais que se aproximavam, vários leões. Ele entra numa caverna e os leões vão atrás. E de repente ele percebeu que um dos leões ia avançar, mas recuou. Porque reconheceu que aquele homem foi o que havia tirado o espinho da sua pata. Eu já vi uma situação assim num vídeo, uma pessoa que criou um leão desde pequenininho, ele cresceu e já não pôde mais ficar em casa, se tornou um animal gigantesco, foi colocado em um lugar próprio, mas quando aquele animal viu o seu criador, aliás, a sua criadora, ele avançou, uma cena linda. Mesmo com uma grade de proteção, ele abraçava, ele lambia aquela pessoa que na memória daquele animal lhe havia criado com tanto carinho. Você é grato, irmão? Você é grato? Eu não vou perguntar se você tem motivo de gratidão. Você tem motivo de gratidão. Mas você expressa sua gratidão como o povo de Deus faz no Salmo quando volta e diz assim, olha, grandes coisas fez o Senhor por nós. Sabe o que é isso? Gratidão. Você é grato às pessoas que já lhe abençoaram. Você já disse isso para elas? Você já chegou para alguém e disse assim, olha, muito obrigado por aquilo que você fez por mim. Você já fez isso? Você sabia que é muito bom a gente ser ajudado. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu entendo que é muito melhor a gente ajudar. A alegria de ser ajudado é muito grande. Puxa, fulano de tal me socorreu. Mas a alegria de quem socorre é muitas vezes maior. Segunda lição que eu quero tirar, estão comigo até aqui, irmãos? Amém? Então o Salmo me inspira a gratidão. Mas também o Salmo me inspira a fé. A fé. O texto diz assim, no versículo de número 4 e 5, os que semeiam com lágrimas, tenham a certeza de que cegarão com cânticos de alegria. Isso é fé. Semear e pela fé saber que um dia vai colher o fruto da sua semeadura. Ah, meus irmãos, às vezes a gente semeia com lágrimas. E às vezes até na nossa limitação, a gente não acredita muito que aquela semeadura, seja a semeadura de investir na vida de alguém, e a semeadura maior de semear a palavra de Deus aos corações. Mas a gente precisa ter fé que o Senhor um dia vai honrar. Eu falei aqui no início do culto, você está pisando num milagre. Está pisando num milagre. E acho que vale a pena relembrar um pouquinho como é que foi o processo. Esse terreno aqui é muito caro. Muito caro. 3 milhões de reais. Você sabe quanto significa 3 milhões? Eu não sei. Eu só ouço falar em milhões quando a gente vê na conta da corrupção, né? Aí milhões não, milhões já tá gasto, agora é bilhões. Você sabe como é que foi? 20 anos a gente vinha orando. 20 anos. Algumas vezes lá no nosso templo, especialmente em alguns cultos da manhã, eu me lembro de um irmão que já está na presença de Deus, um homem de fala mansa. Ele um dia disse assim, pastor, por que a gente não ora estendendo a mão para lá?
Irmão José de Souza, avô da Mirinha. A Mirinha deve estar ouvindo a gente agora aqui. Por que a gente não ora estendendo a mão para lá? E nós, então, num culto da manhã, estendemos a mão e oramos. Quem é que lembra disso? Olha, levanta bem alto, alguns poucos estavam aqui. E a gente estendeu a mão orando. Muito bem, o tempo passou. Terreno caro. 6 milhões de reais. Eu cheguei a vir aqui conversar com os proprietários na época, com um grupo de irmãos. Eles foram tão bondosos, vieram comigo um sábado de manhã, alguns assim com a mão para trás. Vieram, né? E a gente pensou, como é que a gente vai fazer? Vamos pegar empréstimo e tal, mas banco não empresta para a igreja, porque é sem fim lucrativo, e como é que faz e tal. Não era tempo de Deus, aí caiu para 5 milhões. Caiu para 4,5. Caiu para 4 milhões, é muito dinheiro. Um dia, eu estava andando com a Débora lá no centro da cidade. Eu encontrei um arquiteto amigo da família e nos esbarramos. Eu falei assim, a gente está, oi, tudo bem? Cumprimentei, a gente está querendo comprar aquele terreno. Ele falou assim, pastor, estão vendendo por 3 milhões. E olha, parcelam. Você sabe o que eu fiz? A gente tem que ser meio doido para Deus, né? Vim direto aqui, peguei o carro, parei, cheguei ali, conversei, olha, a gente quer comprar o terreno, vocês estão vendendo por tanto, a gente quer comprar. Aí o moço falou assim, pastor, deixa eu conversar com os meus irmãos. Aí eu percebi que tinha chance. Vai, vem, tal. Levamos a igreja em assembleia, que assembleia extraordinária. Foi um culto. Foi um culto. Quantos estavam aqui naquela assembleia? Levante bem alta a mão. Olha. Que culto lindo. Votamos comprar. Pagar em tantos meses. Aí a gente começou a trabalhar. Começou a juntar dinheiro. E bazar, e mais isso, e mais aquilo, né? Pensar que o nosso bazar já deve ter pago aí talvez 9 parcelas. Bazar, pagar 9 parcelas, é só coisa de Deus mesmo. Só coisa de Deus. Você que trabalha no bazar, você não imagina a bênção que é. E fomos guardando, e começamos a pagar. E hoje, a gente testemunhou aqui. Faltam só 9. Tem explicação? Não tem. Não é igreja de gente rica, mas a gente decidiu semear com lágrima. Isso significa fé. Terceiro e último lugar, sabe o que é que esse salmo me inspira? Me inspira gratidão, me inspira a fé, mas também me inspira a esperança. No verso 6, aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, tenha certeza, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Esperança. Nosso mundo carece de esperança. Carece de esperança. Meus irmãos e minhas irmãs, caminhando já para o fim do nosso primeiro culto presencial. Depois eu gostaria que alguém, viu, Pedro, tirasse foto daqui, porque você está num culto histórico. Você está num culto histórico. Você vai poder dizer assim, olha, eu estive lá no primeiro culto presencial. Você está sentindo segurança do ponto de vista de cuidado com contaminação? Está vendo que segurança? Olha, o espaçamento é o que a prefeitura, no decreto, delimitou para a gente. Olha lá o pessoal de luva, o pessoal lá
para higienizar. Tudo dentro do... A gente só não pôde pôr redoma, porque não foi pedido e é impossível. Quem vem aqui à frente com máscara... Olha, eu estou pregando sem máscara, mas você está vendo a distância que tem aqui? Está entendendo? Porque quando a gente fala, naturalmente respinga saliva. O pessoal sentou até bem atrás lá, né? Você segura. Do nosso culto, adorando ao Senhor, tem ainda um hino, não é isso, irmão Tiago? Não tem um hino? Nós vamos cantar ao Senhor e vamos orar a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos dizer juntos o que está no versículo de número 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Você pode recitar bem alto? Vamos dizer juntos? Grande. E por isso, pensa em um dos muitos motivos de gratidão que você tem. Em um dos muitos. E com esse motivo, eu estou pensando agora em vários deles. Eu estou trazendo à minha memória agora vários desses motivos. E com esses motivos na minha mente, na sua mente, vamos dizer juntos? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor Deus, que emoção estarmos participando desta celebração histórica. Primeiro culto presencial. Nosso coração se enche de gratidão, se enche de fé e de esperança. Deus amado, obrigado pelos nossos irmãos que o Senhor convocou à tua presença. Pela memória que cada um deles deixa para nós. Obrigado, Senhor, por tua igreja, que sobrevive sem ajuntamento físico. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que veio hoje aqui nesta manhã participar desse culto histórico. Obrigado, Senhor. Ó Deus, que nós saiamos dessa situação como uma igreja mais forte, uma igreja mais apaixonada por Jesus. Obrigado por aqueles que estão aceitando a Cristo através da transmissão pela internet. Obrigado por aqueles que estão sendo encorajados através do culto transmitido na internet, Senhor. E Deus, que este quadro, que esta situação passe logo, para que possamos nos reunir, muitos, no templo, para entoarmos e bendizermos o nome do Senhor.
que haja em nós a alegria retratada no Salmo 126, a alegria da volta. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Glória, glórias, glórias ao teu nome, em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Nós vamos cantar este último hino, após o que nós teremos encerrado o culto. Ao final deste hino, as portas da frente serão abertas para que facilite a movimentação de todos. Você foi abençoado nessa manhã? Sim ou não? Quase que me deu vontade de dizer assim, abraça o irmão que está ao seu lado. Mas você não vai fazer isso. Você vai abraçar apenas na intenção, na mente. Tá bom? Vamos cantar esse último louvor. Existe um rio, Senhor.